Vamos agora fazer um passeio aqui nessas unidades. Inicialmente, eu gostaria de trazer aqui a discussão sobre linguagem humana versus comunicação animal. Nós temos que entender que a questão da natureza e da origem da linguagem humana sempre foi objeto de inúmeras especulações. Conforme Fernanda Mussalin, o desenvolvimento de pesquisas sobre a linguagem humana se deu sobre uma base comparativista entre a linguagem humana e a linguagem animal, com o intuito de responder basicamente a duas questões. Vejamos que questões são essas. O que caracteriza a linguagem humana? Isto é, quais são as suas propriedades definidoras? O outro questionamento é: os animais, assim como os homens, possuem linguagem? Vejamos. No texto intitulado Comunicação Animal e Linguagem Humana, de 2005, o linguista Emily Benveniste, partindo dos estudos realizados pelo zoólogo alemão Karl von Frisch, submeteu o sistema de comunicação das abelhas a um estudo detalhado. O que demonstraram os estudos realizados por von Frisch? Demonstraram que as abelhas exploratórias, por meio da dança, transmitem a outras da mesma colmeia informações a respeito da posição de um campo de flores. Analisando os resultados a que chega Frisch, o que Benveniste concluiu? Benveniste concluiu que o sistema de comunicação das abelhas não é necessariamente uma linguagem, mas um código de sinais. Os estudos de Frisch, como lembra Peter, apresentam uma importante revelação sobre o funcionamento de uma linguagem animal, o que permite, pelo confronto, avaliar a singularidade da linguagem humana. Assim, segundo a Margarida Peter, as abelhas são capazes de compreender uma mensagem com muitos dados e de reter na memória informações sobre a posição e a distância e produzir uma mensagem simbolizando, representando de maneira convencional esses dados por diversos comportamentos somáticos. Então, de acordo com o estudo do von Frisch e as constatações do Emily Benveniste, nós temos então as diferenças entre o sistema de comunicação das abelhas e a linguagem humana. Primeiro, a mensagem se traduz pela dança exclusivamente, no caso das abelhas, sem intervenção de um aparelho vocal, condição essencial para a linguagem. A mensagem da abelha não provoca uma resposta, mas apenas uma conduta, o que significa que não há diálogo. A comunicação se refere a um dado objetivo, fruto da experiência. A abelha não constrói uma mensagem a partir de outra mensagem. A linguagem humana, por outro lado, caracteriza-se por oferecer um substituto à experiência, apto a ser transmitido infinitamente no tempo e no espaço. O conteúdo da mensagem é único e o conteúdo da linguagem humana é ilimitado. A mensagem das abelhas não se deixa analisar, decompõe em elementos menores. O contrário acontece com a linguagem humana. Em síntese, o que seria a comunicação das abelhas? Em síntese, a comunicação das abelhas não é uma linguagem, é um código de sinais, como se pode observar por essas características que nós acabamos de comentar. Por exemplo, conteúdo fixo, mensagem invariável, relação a uma só situação, transmissão unilateral e enunciado indecomponível. Benveniste chama a atenção ainda, segundo Margarida Peter, para o fato de que essa forma de comunicação tenha sido observada entre insetos que vivem em sociedade, e é a sociedade a condição para a linguagem. Então, desse modo, passemos agora às definições de linguagem, língua, entendendo que ao usarmos o termo linguagem, daqui por diante, estaremos atentos ao seu emprego estrito, isto é, tomaremos linguagem como sinônimo de língua. É de se notar, como lembra ainda a autora com a qual estamos trabalhando, a Margarida Peter, que todas as linguagens verbais ou não verbais compartilham uma característica importante, que são os sistemas de signos usados para a comunicação. Esse aspecto comum tornou possível conceber-se uma ciência que estuda todo e qualquer sistema de signos. Saussure a denominou semiologia e Peirce a chamou de semiótica.
Então nós temos que a semiologia é a ciência que estuda os signos, também chamada semiótica por Charles Peirce. A linguística é, portanto, uma parte dessa ciência geral. Estuda a principal modalidade dos sistemas sígnicos, as línguas naturais, que são a forma de comunicação mais altamente desenvolvida e de maior uso. Já vimos que a linguagem é, segundo Borba, um eficiente instrumento de interação social porque atua por meio de conjuntos organizados ou sistema de signos. Estes sistemas de signos, por sua vez, só funcionam no chamado processo de comunicação. Ainda segundo Borba, numa primeira aproximação do conceito de processo de comunicação ou de comunicação, comunicar é tornar comum por meio de algum contato. Por isso se diz que comunicar é transmitir alguma coisa, ou seja, algum conteúdo, alguma notícia, alguma novidade, a que se dá o nome de informação. Comunicar, portanto, é transmitir uma informação, caros alunos. Para isso se constroem mensagens, cujos elementos são tirados de um sistema ou código. Como tornar comum significa compartilhar, é necessário para que a comunicação se efetue que haja, de um lado, quem formule a mensagem para enviar a notícia e, de outro, quem a receba e a decifre. Quer dizer, de um lado está o emissor, E, e de outro, receptor, R, que nós vamos ver nos slides mais à frente. Construir mensagens, receber, decifrar, responder, constituem uma atividade contínua que não conhece nem começo nem fim, nem uma sequência fixa de eventos. A comunicação, nós precisamos entender que ela é um processo por ser algo que está sempre em fluxo ou em movimento. Para que a comunicação realmente se estabeleça, é preciso que seu mecanismo funcione adequadamente. Segundo Borba, a transmissão de informações se faz por fases sucessivas, cujos elementos constituem um sistema que obedece ao seguinte esquema. Percebam que nós já comentamos esse esquema no slide anterior, né? Onde nós temos aqui um emissor que transmite uma mensagem ao receptor via canal. Para Borba, surgiram vários modelos de comunicação, como o modelo de Jacobson, descrito no nosso fascículo. Mas todos se ajustam ao esquema anterior, que pode ser mais detalhado da seguinte forma. Nós temos a fonte, o emissor, canal, mensagem. Acompanhem, caros alunos, receptor, destinatário. E nós temos abaixo o código. Admitamos que a comunicação se faça pela linguagem verbal humana. Voltemos ao esquema. A fonte, o emissor e a mensagem localizam-se no falante. O receptor e o destinatário no ouvinte. O canal e o código são exteriores a ambos. A fonte constitui toda a experiência a ser comunicada, bem como a disposição do indivíduo para tal. O E, ou codificador, lembram do esquema anterior, onde nós tínhamos o E? Pois bem, o E, ou codificador, é o que constrói a mensagem e a envia. O código é entendido como um conjunto de peças interrelacionadas, mas as regras de seu emprego pode aqui ser identificado com o que chamamos de língua. A mensagem, que é o uso do código em situações concretas, será então o ato de fala. O receptor, que pode ser também o destinatário, é quem recebe, decifra e responde à mensagem. O canal é o meio de transmissão, no caso, o ar com as ondas sonoras. Se a comunicação utilizar a língua falada, no caso, é ele quem estabelece a conexão entre emissor e receptor.